Olá, um amigo empresário veio me perguntar se pejotização é crime, uma vez que ele pretende implantar esse sistema de trabalho em sua empresa. De início, convém esclarecer o que é pejotização. Pejotização nada mais é do que a contratação de uma pessoa física como pessoa jurídica para a realização de trabalhos intelectuais. O empresariado quer saber se esse tipo de contratação configura fraude às relações de trabalho, às leis de trabalho, ou se realmente é legal, não há fraude e pode-se contratar livremente sob essa figura da pejotização. Em primeiro lugar, saliento que a base legal para esse tipo de contratação é a Lei 11.196 de 2005, que em seu artigo 129 manda observar o artigo 50 do Código Civil. Pois bem, há fraude, não há fraude, a empresa pode atuar nesse sentido de pejotização livremente. A doutrina trabalhista majoritária, nosso direito brasileiro, entende que isto é proibido, que há fraude sim, quando se contrata indiscriminadamente sob o regime de pejotização. Nesse sentido, é o entendimento do mestre Amaury Mascaro Nascimento. Por outro lado, entendendo a atual conjuntura mundial e brasileira, o mestre Leone Pereira entende que não existe fraude nesse sentido, no sentido da contratação por pejotização, ou seja, a contratação de empresas em vez de pessoa física. E ele entende isso justamente com base na Lei 11.196 de 2005, que inclusive manda aplicar o Código Civil para essas relações entre empresas. Ou seja, aí afasta-se a aplicação da CLT e impõe-se e observa-se as disposições do Código Civil na relação entre empresas, ou seja, empresas e empresas, no caso de pejotização. Pois bem, há fraude, não há fraude, pode-se contratar livremente sob o regime da pejotização, pode-se contratar livremente aplicando-se o artigo 50 do Código Civil. A doutrina brasileira divide-se nesse sentido e a maior parte entende que realmente existe fraude quando se visa a burlar as leis trabalhistas. Inclusive, essa parte da doutrina entende que há crime sim, que é o crime disposto no artigo 203 do Código Penal, que ocorre quando o empresário pratica atos internos visando a fraudar direitos trabalhistas ou não pagar determinados direitos trabalhistas. Por outro lado, a outra parte da doutrina entende que não há crime, uma vez que há a previsão legal da Lei 11.196 e do próprio artigo 50 do Código Civil. Nesse sentido, é o magistério de Leone Pereira, que defende, inclusive, que se tenha bom senso na atual conjuntura vivida aí pós-pandemia, ou mesmo nessa parte final aí da pandemia, do afastamento social, que impediu a atuação empresarial e que impediu mesmo o trabalho de determinados setores da nossa economia. E isto aumentou os juros e diminuiu os lucros das empresas. Então, Leone Pereira entende, juntamente com alguns de seus colegas, que esta é uma saída para flexibilizar algumas leis trabalhistas, alguns direitos trabalhistas. E, estando o empresário em entendimento com o ex-empregado, pode-se sim contratar livremente sob essa figura da pejotização. Por meu turno, eu, como advogado atuante há mais de 26 anos nessa área, adoto a segunda corrente, ou seja, defendo que possa se flexibilizar direito trabalhista em prol da manutenção do trabalho
da pessoa física, aí no caso contratada como pessoa jurídica, ainda mais diante dessa conjuntura difícil que estamos passando. Assim, eu não entendo que possa haver crime e nem fraude nesse sentido. Obviamente, cada contratação terá que observar os requisitos necessários para que se configure a contratação de pessoa jurídica. Obviamente que, quando o empresário demite um funcionário e já no outro dia o contrata como pessoa jurídica, aí fica muito clara a tentativa de burlar a lei. Então, tudo tem que ser feito de acordo com os requisitos e com a observância legal. Ainda mais que o artigo 9º da CLT, como eu disse, tem essa clara previsão de que são nulos todos os atos tendentes a burlar leis trabalhistas. Então, como advogado empresarial já há muitos anos, eu sempre oriento aos meus clientes no sentido de que façam observar os requisitos da Lei 11.196. E no dia a dia, na prática, pode-se contratar como PJ e isso sem ferir a legislação trabalhista. Obviamente, cada caso é um caso e tem que ser observados os requisitos necessários para que lá na frente a empresa não venha a ter problemas em ações trabalhistas e indenizatórias por parte desse ex-empregado contratado como PJ. Concluindo, essa explicação ficou em cima, se baseou no artigo 2º e 3º e 9º da CLT, no artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, no artigo 50 do Código Civil e no artigo 203 do Código Penal. O tempo é muito curto para entrarmos em pormenores, mas eu me coloco à disposição dos amigos para esclarecer quaisquer dúvidas que possa haver sobre este caso, uma vez que se trata de um assunto delicado e melindroso e que somente na análise do dia a dia, ali do caso a caso, nós poderemos chegar a uma conclusão determinada sem colocar em risco o nosso cliente e sem causar problemas futuros, inclusive com fiscalização trabalhista. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva em nosso canal e acompanhe os nossos próximos vídeos que gravaremos e deixaremos aqui com muito prazer para vocês. Abraço, tudo de bom, até a próxima.